Pessoal, vocês estão vendo agora aí, é a capa de um Xerox. Eu não sou favorável a vocês fazerem fotocópias de livros, mas isso num período da minha vida acadêmica que pouca grana eu tinha, eu fiz o Xerox de livros importantes. Isso aqui é um material em inglês sobre treinamento de força. É um livro bem clássico da área. E eu tive poucas oportunidades, ainda mais na época comprar um livro importado. Hoje já é complicado, vocês imaginem isso há 20 anos atrás, né? Ou há 15 anos atrás. Então, como nós tínhamos na biblioteca da Federal de Santa Maria, alguns alunos como eu faziam Xerox. Então a gente fez realmente uma fotocópia desse livro. Então é um dos materiais que eu tenho fotocopiado, porque houve a necessidade disso, não sou favorável. Então vejam bem, aqui mais uma vez é um livro de treinamento de força, correto, e condicionamento físico. É um site bem conhecido, não vou entrar muito em detalhes porque é material em inglês e o objetivo nosso é trazer material que vocês entendam melhor. Mas ainda a título de ilustração desse aspecto, esse aqui é um livro do SPSS, quem faz pesquisa conhece, é um software de estatística. Vocês podem ver a espessura do Xerox, né, da fotocópia. É um livro bem importante da área da estatística, que a gente no mestrado e doutorado tem que dominar. Então aqui é uma das fotocópias que eu fiz, mas vejam bem, eu tinha critério ao fazer isso, né? Sempre o meu objetivo foi comprar o original, mas como são livros internacionais e fazer a importação é muito difícil desse material, eu fazia algumas fotocópias, como nós temos agora aqui. Estou mostrando para vocês. Então aqui é um dos livros que eu fiz essa fotocópia. Então, para mostrar, como eu falei nos últimos dois posts, né, as últimas duas postagens, eu vou analisar hoje essa parte mais central, mostrar para vocês o que eu tenho nessa parte mais central. Na de cima, mais livros focados na fisiologia, no de baixo, mais livros focados na biomecânica, cinesiologia. Tem outros aqui, ontem eu também, no vídeo anterior, no primeira postagem, na segunda, não apresentei todos, senão fica muito longo. Já está ficando longo essas minhas apresentações de material aqui, mas ficariam mais longos ainda. Mas vejam bem, aquele livro do SPSS que eu mostrei para vocês, de estatística, eu tenho agora em língua portuguesa também, que recentemente eu adquiri. E tenho explorado bastante ele. Inclusive está demarcado aqui um ponto que eu estou fazendo a leitura desse livro. Agora em português, facilitou para análise e estudo da estatística. Claro que é uma área que quem não trabalha com pesquisa talvez não seja interessante, talvez não é interessante adquirir esse livro. Mas é um dos materiais que eu tenho em casa, um dos livros que eu tenho para estudo. A área de estatística e a área de metodologia da pesquisa, que é outro livro de estatística também. Bem interessante esse livro aqui, ele entra mais na parte dos cálculos matemáticos, a execução dos cálculos. Eu tenho um livro de estatística que agora não se encontra aqui, que está no laboratório, de 1978. E eu ainda uso e indicar para o pessoal do laboratório que, embora seja livro de 1978 de estatística, são livros muito bons, muito bons. Aqui um livro que eu considero também bastante interessante para quem está iniciando pesquisa na graduação, Métodos de Pesquisa em Atividade Física, do Thomas e Nelson. É um livro bem interessante, ele faz exemplos muito bons, uma didática excepcional no texto, fácil entendimento para quem está iniciando, é um livro muito bom. Tem 3 capítulos aqui de estatística também, para quem está iniciando aqui já são capítulos de estatística, que também são muito bons. Então ele aborda a metodologia aplicada à estatística, só aspectos de estatística no livro. Esse aqui é um livro que eu usei e uso ainda bastante. É um livro bem interessante para explicar alguma coisa para o pessoal no laboratório, ou mesmo tirar alguma dúvida. Vocês podem ver que tem bastante rabisco meu aqui no livro. Mas é um livro muito bom para quem vai para essa área. Quem continua na área de estudo, de pesquisa, a gente tem vários seguidores aí que eu sei que trabalham com a área de pesquisa, eu tenho esses livros para indicar. Esse aqui é um livro que eu gosto bastante também, Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. É um livro que dá uma abordagem de metodologia e estatística em aspectos epidemiológicos da medicina. Muito bom e que a gente pode aplicar bastante coisa ao conhecimento da educação física, na área de epidemia aplicada à educação física. Então é um livro bastante interessante, eu fiz várias leituras dele. Na época que não rabiscava tanto, ou ultimamente também tenho evitado. Mas é um livro muito bom, um livro bastante interessante, muito bom. E o outro livro que eu tenho aqui, muito provavelmente muitos de vocês já conheçam. Pesquisa do ACSM, do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Fisiologia do Exercício Clínico. É um livro muito bom mesmo. Só de leitura densa. E eu não acho ele muito didático para leitura. Claro que quando se quer ler e entender se consegue. Mas ele é pesado, ele é um livro denso e não muito didático. Traz informações importantíssimas, farta referência para as
citações e informações que eles apresentam aqui, que os autores apresentam nos capítulos. Então é um livro muito bom também, bastante interessante, só porém denso nessa parte de informação. Aqui um livro que eu tenho, um dos capítulos aqui também lançado, de biometria, ou biométrica, é o título do livro, onde existem vários capítulos aqui debatendo sobre a questão de morfologia corporal humana, sobre antropometria, e o capítulo 8, que é esse capítulo que eu tenho aberto agora aqui, eu escrevi com um colega meu, o professor Cassiano Reck, da Federal de Santa Catarina, onde a gente discutiu aqui sobre questões das equações para predizer massa muscular. Então esse capítulo, o capítulo 8 em particular, deixa eu achar aqui o começo do capítulo para poder mostrar para vocês. O capítulo 7, melhor dizendo, antropometria para estimativa de massa muscular. Então, Cassiano e eu aqui como os autores desse livro, é um capítulo bem diferenciado diante do que se tem na literatura, porque pouco se escreve sobre isso. Então a gente fez uma revisão aqui, aplicação também, a gente montou aqui como aplicar esses conhecimentos no entendimento da massa muscular, formas de chegar a essa massa muscular, e tudo baseado, obviamente, aqui em material científico nacional e internacional. Então é um livro que são de colegas, o professor Cândido Simões Pires Neto, o professor Ed Petrovski e a professora Maria de Fátima Glanner foram meus ex-professores, agora são colegas, e são professores da área de antropometria muito conhecidos na área de cineantropometria. Então é um bom livro que eu sugeriria também para aquisição. Um livro bom nessa área de antropometria, medida morfológica, é o livro do Norton e Olds, Antropométrica, um livro muito bom, tem vários aspectos aqui bem interessantes. Somatotipia, por exemplo, o erro técnico de medida é apresentado aqui, o coeficiente de correlação intraclasse, como aplicar no erro técnico de medida. Então é um livro também que apresenta apontamentos, como calibrar um adipômetro também. Esse é um capítulo bem interessante, calibração de adipômetro. Então são livros assim bastante interessantes que eu teria como sugestão que vocês poderiam adquirir. Dentro dessa parte de antropometria, eu teria também a sugestão do meu livro, que a gente publicou ano passado, Antropometria e Composição Corporal, Protocolos de Medidas, Equações Preditivas e Novas Estratégias de Análise. Esse Novas Estratégias de Análise não é só um efeito de marketing, não. Realmente eu trago aqui algumas estratégias inovadoras. Aqui é a parte de antropometria básica, né? Os protocolos antropométricos, tanto de perimetria quanto de especimetria. Agora aqui eu já começo a discutir formas diferenciadas de análise da composição corporal. Faço uma análise bem aprofundada das equações que existem hoje, os protocolos que existem hoje para determinar percentual de gordura, densidade corporal. Massa muscular, também tem um capítulo que eu discuto as equações para massa muscular. E apresento sugestões de como fazer análise e aplicações dessas análises também em alguns indivíduos aqui. Dados da literatura. Então é um livro que apresenta realmente algumas estratégias inovadoras aí do ponto de vista de antropometria, para análise antropométrica. É um livro que também eu faria sugestão. Esse é o livro meu último livro lançado no ano passado. Bom, aqui nós temos também livros de parte do treinamento, desenvolvimento da agilidade e velocidade. É um livro que eu estou lendo atualmente. É um livro bem aprofundado, com bastante referência da literatura. Um livro bem interessante, mas com um tópico bem específico, né? Desenvolvimento de agilidade e velocidade. É exatamente isso que eles abordam no livro. Esse livro é um livro que eu acho bastante interessante. Pouca gente que eu conheço, acadêmicos, professores, colegas até tem. Dimensões biológicas do treinamento físico, do professor Tácito. Muito bom esse livro, né? Tácito Souza junto com o Benedito Pereira. É um livro muito bom. Tem várias abordagens aqui bem interessantes, então é um livro que eu sugiro também, quem tiver condições de adquirir. É um livro relativamente antigo, mas muito bom. Eu tenho um livro de um ex-professor também da Federal de Santa Maria, o professor Hugo Torinho Filho, que hoje é professor na Universidade de Passo Fundo. Um livro sobre treinamento esportivo. Bem legal o livro dele, faz umas abordagens diferenciadas perante o que a gente conhece aí de treinamento esportivo, até porque é um autor nacional, que tem uma experiência específica. Ele traz aqui as suas experiências de vida na área do treinamento. Eu acho bem interessante esse livro, gosto bastante. Tem bastante livros aqui do Antônio Carlos Gomes, aqui é um dos livros dele, Carga de Treinamento no Esporte. Tem bastante livros desse professor que eu gosto bastante, e é uma abordagem, assim, ele traz muito uma visão russa do treinamento esportivo, né? Então tem vários pontos aqui que a gente faz, eu sempre faço análise, o rabisco no livro. Mas é um livro bem interessante. São vários livros, na verdade, do professor
Antônio Carlos Gomes aqui, eu tenho outro livro do professor Antônio Carlos, junto com Andrei Zakharov. Então é uma abordagem sempre russa, normalmente, né, do treinamento físico. Aqui para quem quer treinamento físico, quer analisar treinamento físico, eu tenho bastante material desse. Então eu gosto bastante desse livro. Estava procurando aqui e não encontrei um livro de periodização. Aliás, está aqui, agora sim. Vejam bem, esse é um livro também muito legal, do Tidor Bompa, de periodização. O livro inteirinho trata sobre periodização no treinamento, aborda várias questões de periodização, macro, meso, microciclo, sugere algumas formas de execução, traz bastante gráfico mostrando como é que pode ser feita essa periodização. Então é um livro também que eu adquiri já há bastante tempo, ainda uso bastante, confronto com informações atuais da periodização. Então é bem legal isso também. É uma sugestão para vocês. Quando tem livros, por exemplo, mais antigos e mais recentes, o interessante é confrontar a informação. O que o Bompa, alguns anos atrás, preconizava em termos de periodização e o que é colocado hoje de periodização no TRP, por exemplo, com livros mais recentes, quais são as bases, né? E quando a gente faz esse confrontamento de informação, a gente cresce em termos de entendimento do conteúdo. Porque nós confrontamos o que um autor clássico da área do treinamento fez ou preconiza com o que está sendo feito atualmente preconizado por autores brasileiros. Então faz às vezes um paralelo comparativo associativo bem interessante, onde a gente tende a crescer bastante nessa área. Vou mostrar aqui para vocês o primeiro livro que eu comprei. Depois aqui eu vou ver se a versão mais atual está aqui para eu poder mostrar. Esse é o livro que eu considero treinamento de força. Essa é uma versão antiga do Flecker e Kramer, um livro que fala sobre fundamentos do treinamento de força muscular. Excelente o livro, só posso falar isso para vocês, é excelente, rico em termos de referências, embasa todas as suas informações, tem uma forma de escrita de fácil entendimento. Só tem um problema para ler esse livro. Essa aqui é a primeira versão. Esse livro eu comprei quando eu estava iniciando meu mestrado. Só tem um problema: quem não tiver uma base razoável de estatística pode ter uma certa dificuldade em ler, porque ele traz muita informação científica e o embasamento dessa informação científica ele discute pelas estatísticas do trabalho. Então pode ser que esse seja talvez o único problema para quem não domina razoavelmente a estatística. Mas mesmo assim, não dominando, é muito fácil entender vários aspectos que o Flecker e Kramer colocam nesse livro. Fundamentos do treinamento de força muscular. Eu tenho a versão mais recente, não sei se está nessa prateleira ou na prateleira do lado, mas eu tenho também a versão mais recente desse livro dele. Eu acho que não se encontra agora aqui. Aqui, está na prateleira de cima, eu não mostrei na nossa primeira postagem. Essa é a versão mais recente que eu conheço. Não sei se saiu outra mais atual, mas essa é mais recente do que aquela anterior. Então vejam bem, o que eu havia falado em outras postagens também eu reforço agora. Compro um livro antigo e vou me atualizando as informações, que são sempre revisadas e atualizadas. Aqui ele já trouxe mais colorido, que torna um pouco mais motivante a leitura, principalmente para quem está iniciando, né? E traz informações revistas, atualizadas, né? Revisadas e atualizadas. Então isso é importante. E sempre com aquele teor científico extremamente elevado. Então é um livro muito bom. Eu sugiro sempre nas minhas aulas de TRP, nas minhas aulas de cinesiologia, que quem quer trabalhar na área de TRP, em salas de TRP, em musculação, em academia, fundamentos do treinamento de força muscular. Ou a versão antiga, ou essa versão mais atual, ou as versões mais atualizadas, mas é um excelente investimento. Vejo como um excelente investimento. Então isso é um ponto importante, é atualizando também o material. Um livro que hoje em dia talvez não seja tão conhecido, mas teve um momento que foi um livro clássico da área da preparação física, é do professor Estélio Dantas, A Prática da Preparação Física. A primeira versão desse livro é um livro pequeno, com capa branca, foi a primeira versão que eu comprei. Depois veio uma versão com uma capa escura, que eu até tenho, deve estar por aqui em algum lugar. Um livro de capa branca, eu já doei ele para um aluno. E esse aqui é a versão que eu conheço como mais atual. Não sei se atualmente tem alguma mais atual. Mas para quem está iniciando na área de preparação física, na área de planejamento de treino, é excelente o livro. Ele é extremamente didático, de fácil leitura. Então o professor Estélio Dantas aí teve uma capacidade muito grande para apresentar isso de uma forma mais didática, mais entendível, vamos dizer assim. Aqui, ó, primeiro livro, vejam bem, A Prática da Preparação Física, professor Estélio Dantas. Esse é o primeiro livro. Os dois que eu tinha, um foi doado. Vejam bem, está bem massacradinho o livro, já está bem desgastado, mas é a primeira versão daquele que vocês viram ali.
Então comecei por aqui e fui evoluindo meu entendimento e fui comprando os livros mais atuais. Então esse é o mesmo livro, A Prática da Preparação Física, e já era a segunda edição. A primeira edição que eu também tinha foi a que eu doei, que eu comentei para vocês. Bom, e aqui a gente tem livros mais antigos, do professor Valdemar Guimarães, um dos livros que também eu comprei quando estava na graduação. Pode ver que está até meio amarelado já o livro. Tem livros também mais recentes, ele lançou não só esse, vários, né? Mas é um dos livros que eu usei como suporte de leitura, de estudos. Vocês podem ver bem que tem sempre os meus comentários nos livros. Em algum ponto do livro que eu usei mais, sempre tem mais comentário. Tanto o professor Valdemar Guimarães também constam alguns livros aqui, que sempre é uma informação importante e interessante. Aí nós temos aqui livros espanhóis que não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas embora traduzidos, pouca gente conhece. Fundamentos do Treinamento de Força, pelo menos o pessoal que eu converso, muito pouca gente tem explorado, comprado, adquirido esse livro. Mas é um livro um pouco pesado, é verdade, bastante denso em informação, mas um livro bom, um livro interessante também, que também vejo interessante para quem trabalha com força, um bom estudo desse livro, um livro bem interessante. Deixa eu ver aqui se teríamos mais outro. Aqui a Preparação Física do Platonov, que é um livro clássico também, bastante interessante, faz uma abordagem um pouco diferenciada. Barreira do Rendimento, esse livro é legal. Esse livro é pequenininho, perdidinho aqui no meio dos outros, mas um livro bem legal. Vejam bem, Barreira do Rendimento, esse livro é bem legal porque ele explora a questão assim, quando o atleta não evolui mais, quais são as características fisiológicas que ele não consegue mais evoluir, o que ele não consegue supercompensar mais e o que deve ser feito em termos de mudança de estímulo para buscar a quebra da homeostasia e continuar supercompensando e consequentemente evoluindo. É um livro bem legal, bem interessante, do professor Tácito de novo, Benedito Pereira e Tácito Souza Júnior. Então é um livro bem legal, eu gosto bastante desse livro também, tem umas explicações assim bem interessantes. Seguindo aí a área russa do treinamento, outro livro do Vierkochanski, Como Não Ter um Livro do Vierkochanski na sua biblioteca pessoal, quando se trata aí de livros da parte de preparação física. Então do Vierkochanski, bem pesado esse livro, difícil leitura, vou ser bem sincero para vocês, eu acho difícil. Se eu quando caio em literatura mais russa, eu acho mais difícil a leitura, mas aí que realmente mexe com o bril, né? Se é difícil leitura, é justamente esse livro que eu vou buscar ler. Mais um livro aqui do professor Antônio Carlos Gomes, Ciência do Treinamento Esportivo, esse livro bem legal também, gostei bastante da leitura. Tenho aqui até a indicação do professor, eu recebi diretamente dele, comprei diretamente com ele. O professor participou da minha banca de doutorado, o professor Antônio Carlos Gomes. Então é um livro bem interessante, vejam bem, gráficos de periodização, discute periodização, um livro que eu gosto bastante também. E aí, dentro da área da preparação física, a gente pode migrar para diferentes vertentes, dimensões, né? A parte de provas de longa duração, então treinamento, ciência do treinamento, modelização temática e performance, um livro bem legal na parte de treinamento aeróbio, cardiovascular, também uma sugestão bem interessante para vocês, gostam bastante desse livro. Mais um livro do professor Antônio Carlos Gomes, Treinamento desportivo, estruturação e periodização, gosto bastante porque aborda legal a periodização desse livro. Então a parte de periodização, eu tenho vários livros aqui de periodização que são bem interessantes. Eu tenho um livro bem pequenininho aqui de periodização aqui, do Mateev, então o clássico, né? Como não ter também um livro do Mateev dentro da área de periodização. É um livro difícil de ler, esse livro eu li umas 4, 5 vezes para conseguir entender os conceitos, mas um livro bem interessante também sobre periodização. Então quando a gente quer estudar periodização, como existem vários modelos, formas de pensar a periodização, tem que variar a leitura. Então esse aqui é um livro, como eu disse para vocês, pesado também a leitura, uma leitura densa, mas uma leitura bem interessante assim, quando a gente se evolui e entende essa parte da periodização. Esse aqui eu acho que eu já mostrei, do Antônio Carlos também. Bom pessoal, e por aí vai. Vamos fechar com o último aqui, Fisiologia do Treinamento Esportivo. Aqui é uma abordagem mais de fisiologia do treinamento, um livro bem legal também, gosto bastante, com bastante informação científica, bem escrito, fácil entendimento, de autores brasileiros aqui. Então são livros bem interessantes. Como sempre, as minhas análises em vermelho e azul a primeira leitura, vermelho a segunda. Então sempre tem as minhas análises aqui nos livros, sempre tem. Quando a biblioteca é pessoal, não vejo mal nenhum em buscar no livro. Claro que depois você vai doar alguma coisa, fica ruim. Mas
eu procuro manter os livros porque, como eu disse, livros antigos que eu adquiri ainda na minha graduação ainda continuo utilizando, principalmente para confrontar a informação. E é importante para a gente fazer essa pesquisa, né, essa leitura de livros. Então eu teria outros aqui também, apresentei assim o que eu visualizei mais no geral, assim, para mostrar para vocês. Tem livros que são mais descontraídos, por exemplo, para a gente fechar aqui essa demonstração para vocês. Esse aqui é um livro que eu comprei, ainda não consegui ler todo ele. Os números do jogo. Ele faz uma interpretação do futebol do ponto de vista estatístico. Bem interessante esse livro. Mas aqui é um livro que não é muito acadêmico, vamos dizer assim, mas é um livro que eu gostei, achei bem interessante. Eu vi uma entrevista desse autor no Jô Soares, e ele disse, pô, você tem que adquirir esse livro porque ele é bem interessante. Ele tem uma abordagem do futebol, uma visão do futebol. Por exemplo, ele prova nesse livro que não é interessante escanteios. Um time que joga muito baseado em escanteios e está perdendo assim produtividade. Porque o índice de gols produzidos a partir das cobranças de escanteios são muito pequenas. Então ele faz essa discussão estatística, é bem interessante. Bom, pessoal, o que eu busquei fazer hoje aqui com essas 3 postagens que nós tivemos nos dias anteriores e finalizando hoje aqui, foi mostrar para vários seguidores do Treino em Foco que me perguntavam sobre a biblioteca pessoal. Apresentei aqui alguns livros. Poderíamos ter discutido, mas daí não é da minha alçada, livros mais da área de nutrição. Alguns ainda de cinesiologia, não organizei 100%, isso aqui eu organizo, depois eu desorganizo. Mas aqui tem uma abordagem mais, vocês podem ver, de bioquímica, de nutrição, livros de nutrição, então, biodisponibilidade nutricional. Então, poderíamos ter discutido um pouco mais, mas o objetivo agora aqui no Treino em Foco foi a gente fechar o ano com essa postagem, que é uma cobrança antiga de vocês, seguidores do Treino em Foco, e apresentar para vocês então o que eu tenho em casa e sugerir que vocês venham a construir uma biblioteca pessoal também. Acho bastante importante isso para fazer uma leitura. Obviamente eu não vou, às vezes, adquirir um livro e ler ele do começo ao fim, num primeiro momento, mas sempre que precisar uma pesquisa, tenho aquele livro para fazer pesquisa e principalmente confrontar tópicos de estudo. Então está aí apresentado para vocês a minha biblioteca pessoal. Comentei até hoje sobre a questão de alguns fotocópias que fiz. Não acho mais interessante, o pessoal está fazendo hoje PDF de livro e trocando, porque tira o mérito do autor, o pouco recurso financeiro que ele pode adquirir no livro, ele perde esse recurso. Então eu vejo complicado desse ponto de vista, porque a gente não dá mérito, e o mérito econômico particularmente, ao autor do livro, à autoria do livro. Então, pessoal, foi aí apresentado para vocês a minha biblioteca, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha aqui talvez conseguido motivar alguns a também começar a construir uma biblioteca assim. Fica aí essa sugestão, leitura, estudo, para a gente poder evoluir na área. Então não tem como nós crescermos na área sem ter essa leitura e estudo, que é a abordagem teórica. Junto com isso, a abordagem prática. Construímos então as informações e o nosso conhecimento através da abordagem prática, de estarmos dia a dia militando nessa área do treinamento, em diferentes nuances do treinamento, e também fazendo essa leitura científica, essa leitura técnica, essa leitura teórica do material. Então, casando as duas coisas, correlacionando as duas coisas, é o crescimento. É isso que eu acredito, é isso que eu tenho feito, e é isso que eu posso sugerir para vocês. Ok? Então, mais uma vez, um ótimo final de ano, ótimas festas de final de ano, e o Treino em Foco ano que vem com várias novidades mesmo. Novidades bem interessantes para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, tanto dos cursos quanto das nossas postagens. Vocês vão gostar de várias estratégias que a gente criou para o Treino em Foco no ano que vem. Mas isso é assunto para 2016. Um grande abraço, pessoal, grandes festas, boas festas, a gente se vê em 2016. Um abraço, até lá. E fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento